poupe, né? Não, ele conseguiu mulher sim. Ele já foi casado aqui nos Estados Unidos e nenhuma delas era um bagulhão, não, tá bom? Ele já foi casado aqui já. Ele consegue mulher onde ele quiser. Se ele quiser, ele consegue mulher até mais nova do que eu, tá bom? O gringo, e ela falando, não, a parte auge é ela falando, ai, mas eu conheci o meu gringo no Brasil. Então, outra dica, pessoas, se você vê uma pessoa que todo mundo fala que o país dele é de primeiro mundo, que todo mundo fala que o país dele, olha, é uma tranquilidade, que as escolas são melhores, que todo mundo é melhor e que o Brasil não presta, e ele tá aqui morando no Brasil, o motivo é dois. Primeiro que ele é um fracassado no país dele, porque olha, ele crescer num país de primeiro mundo e não conseguir nada é estranho. 2, ele não consegue mulheres. Ele não consegue mulheres no país dele. Então ele precisa buscar as estrangeiras, as mulheres desesperadas, as mulheres que são mais submissas, as mulheres... É um turismo matrimonial. Então ele vai encontrar uma trouxa. E ele é tão trouxa que fala que... Ai, ele já teve outras ex-mulheres. Ué, não ficou com nenhuma? Rodou com várias mulheres e você foi a única que aturou esse cara? Isso não é mérito, não. Minha college, eu fui trabalhar de sempre de porque eu trabalhei com ano, acho que é boa de você tem. Eu consegui trabalhar de fazer prova de alimentação. Aí o que aconteceu foi que, se quiser aprender a trabalhar nos Estados Unidos, vai mensagem aí, tá? Se alguém tiver documento, esse documento, eu vou trabalhar de eu sou nos Estados Unidos, tem muita empresa, tem trabalhar com saúde. Aí, para buscar quem trabalha, pode trabalhar de desgraçado, não sabia que eu trabalho de saúde, você ganha bom dinheiro, você não tinha hora suficiente pra mim, eu queria ganhar dinheiro, então pra nada, ano passado, eu trabalhei de foto, eu pensava que eu não, eu tava pegando coisa, no trabalho da Amazon, dirigindo, aprendi treinamento, sem treinada pra isso, tem licença, e eu consegui trabalho, sem fazer classe, não tem que fazer classe, inglês, nem português, espanhol. Fiz a classe, 2 dias de classe, passei nas provas, consegui trabalho, chorinha por semana de longe. Eu venci na vida porque minha vitória, meu filho tá bem. Minha vitória não é canal de Instagram. Minha vitória não é seguidor. Minha vitória é eu saber que a minha geração futura, ele tá bem encaminhado. Então eu não tô criando meu filho com cabeça não vou nem usar o termo que eu ia falar de neguinho, sim, senhor, não, senhor, não. Isso é minha vitória pra mim, ele saber quem ele é e tá encaminhado na vida. Não é um monte de seguidor que no fundo não vai me acrescentar de nada na minha vida, porque eu não tenho, Lívia Zarutti, esse narcisismo que você tem. Eu não tenho esse sentimento que as pessoas têm que bater palma pra mim. Essa parte eu queria chegar, gente. Gente, tá vendo esses dois MacBook aqui? Tá vendo? Esse tá até só manchinha, né? Eu comprei esse aqui, acho que foi em 2021. Esse aqui eu comprei no passado. Eu comprei. Por isso que eu coloquei na mesa. Se você não fosse preguiçosa, Lívia Zarutti, você comprava também. Comprei esse MacBook aqui, quando eu trabalhei ano passado, que eu trabalhei nos Correios. Aí o que aconteceu? Ignora! Você tá dando ibope! Ai, você tá... Pessoas, esse vídeo é monetizado. Ao menos essa mucama tá me trazendo lucro financeiro. Assim, ó. Quem sabe eu compro até um outro Mac. Aí eu vou ter quantos Macs eu vou ter na minha jornada? Porque eu já tive 2 Macs que eu já comprei. Já tive 2 telefones, iPhone. Mas a mucama, ela é tão ignorante que ela acha que só ela pode ter Mac. Porque ela tem objetivos de vida, né, gente? O objetivo dela é o filho tirar nota A na escola. Não é pessoas. A errada sou eu. Não é pessoas que eu não quis fazer enfermeira. Não é só o suíço, não. Esse aí é o sistema europeu. Infelizmente, é ruim falar assim, né? Mas não entendam mal. Mas, infelizmente, ela não vai ser o primeiro nem o último caso de descaso, né? De uma cidadã de segunda classe. Ela, no caso, uma cidadã de segunda classe porque é brasileira na Suíça. Mesmo tratamento foi conferido a Raquel Cantarelli na Irlanda. Raquel, falante de inglês, ela fala inglês fluentemente, de frente para trás, de trás para frente. Viajada, estudou. Raquel, né? Menina de classe média, média alta no Brasil. A Raquel tinha todas as ferramentas para ter uma outra sorte e ela teve a mesma sorte da Neide. Onde essas meninas convergem aqui? O que elas têm em comum? O passaporte brasileiro. Eu, no seu lugar, eu meti o pé. Eu não ficaria mesmo sendo cuspida na cara. Isso que é ser mucama. Tá entendendo? Meu marido, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Ele paga as contas em casa pra mim. Tá entendendo? Ele me respeita, ele nunca cuspiu na cara, ele nunca me bateu. Pausa nesse vídeo. Lembrando, eu não dei satisfação a ninguém da minha vida. Porque eu tô no Brasil, porque eu tô na Itália, porque eu casei, porque eu deixei de casar. Mas eu vou ser redundante. Porque eu vejo que tem muitas mulheres ignorantes falando, se fosse comigo não iria acontecer. Então essa mucama tem um filho de 14 anos. Mas se ela dá a louca em qualquer momento, ela vai perder a guarda do filho. Pro gringo. Tá entendendo? Então você é aquela mulher que generaliza. Você pega uma experiência ruim e você quer dizer que todo mundo... Eu tenho várias
televisão grande na minha casa que eu paguei. Eu pago várias coisas também. Quando eu quero alguma coisa, diferente de você, não é porque meu marido é branco, é gringo, que eu não posso pagar nada no meu carro. Meu carro que custa mais de 30 mil dólares. Só isso? O seu carro custou apenas 30 mil dólares? Você acha que esse equipamento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, gastando meu tempo com você, custou quanto? Quantos carros eu poderia comprar? Só 30 mil dólares? Você acha que eu já gastei quanto com o meu trabalho? Hã? Ai, gente, me poupe, né? Me poupe. Meu carro que custa mais de 30 mil dólares. Olha cuspindo aqui, mais de 30 mil. Cuspindo e nem sabe falar dólares. Cuspindo. Então você tá cuspindo, espumando pela boca. Que me frega. Que me frega que você tem carro. Que adianta você ter um carro de apenas 30 mil dólares e depois não saber o valor das contas da sua casa? Me diz, que dignidade você tem para poder falar de mim? 300 mil, sei lá. Ninguém faz parceria contigo, Lívia. Ninguém faz. Porque você botou seu canal de uma forma negativa. As pessoas, elas vêem o seu vídeo para poder ficar hypada, mas ninguém te contrata para nada. Só teve a Mallory que te contratou no story, né? No Instagram. Fora isso, tem gente que tem menos canal que você. Tem uma brasileira que chegou há pouco tempo aqui, que ela tem o quê? 100 mil inscritos por aí. Ela tem parceria, outras pessoas têm parceria com 100 mil inscritos. Você com 300 você não tem. Porque você não muda o estilo do seu canal. Você é barda, você é amargurada. Você é uma pessoa que traz uma energia, uma carga pesada pro seu canal. Você é uma pessoa que você estudou marketing, né? Você estudou marketing. Você sabe que as pessoas, o que elas buscam quando elas querem ver a internet? Entretenimento. Elas querem algo que se identifica. Muitas pessoas se identificam com algumas causas que você fala, mas onde o dinheiro rola, não está onde que você produz. O que você faz não produz dinheiro. Então não adianta. Aí você fala de vários assuntos, mas cadê de parceria? Não tem. Não tem parceria. Entendeu? Não tem parceria. Então tem que ter 300 mil inscritos, um monte de gente bajulando, mas na hora que a conta chega, cadê o dinheiro? Cadê? Eu sou mais não ficar aqui na minha mesma. Quero aplicar para trabalhar no Walmart, vou lá trabalhar. Quero aplicar para trabalhar de auxiliar de professora, vou lá trabalhar. Quero aplicar para trabalhar nos Correios, vou lá trabalhar. Enquanto eu não terminar o meu objetivo de ter meu bachelor degree, eu trabalho em qualquer coisa, mesmo que o marido é formado, mesmo que eu não sei nem quanto custa as contas da minha casa, porque meu marido sempre pagou tudo. Uma mulher que precisa relaxar. Fim de semana, seja só com as amigas. O meu rolê eu faço em qualquer lugar. Absoluta de copo na mão, biquíni, fio dental. Eu posto foto em minha rede social. Coloco cílios, unha em gel e tiro onda. O patrocínio é meu, então eu sou a dona. Porque esse luxo todo aqui sou eu quem banco. O perfume importado eu mesma quem compro. Pago minha conta, eu não pago pau. Nem toda. Eu me casei. Quando eu me casei, como ela também, eu fui morar com meu marido. Eu não saí do Brasil para juntar dinheiro e voltar pro Brasil. E no canal Sobrevivendo na Turquia tem centenas de relatos de mulheres que falavam a língua fluente, que já tinham um emprego fixo, que já estava com uma cidadania, mas mesmo assim ficaram na pindaíba. Porque quando você está num relacionamento tóxico, os danos não são apenas físicos, são materiais. Quem não viu o caso da Ana Hickman? Ana Hickman estava no Brasil. Ana Hickman é uma mulher inteligente. Por quê? Ela, sem saber, estava com uma dívida de milhões, perdeu a casa. Como é que isso aconteceu? Ela não tinha senso? Ela não tem senso? Isso também é uma visão machista, de colocar sempre a culpa da mulher. Se uma mulher sai de um relacionamento, de um casamento, com danos materiais, isso é mais um indício que é um relacionamento tóxico. Se você não sai com danos materiais, você sai com danos emocionais, porque ele vai te rotular de louca.
Então não tem essa narrativa de que mulher de senso faz isso, faz aquilo. Mentira. Isso é uma falácia. Ai, guarda dinheiro, guarda dinheiro. Eu não era uma sustentada. Que generaliza. Você pega uma experiência ruim e você quer dizer que todo mundo tá vivendo o que você vive. Você tem que cuidar do seu trauma, vai buscar... Aí vem aquela rivalidade, né? Vai cuidar dos seus traumas. Você é terapeuta? Você é médica? Por que você está fazendo 8 horas de vídeo sobre mim? E eu vou monetizar as suas custas, sabe por quê? Porque você é ignorante. Sei, ignorante. Então, limpe o chão com dignidade. Ganha mais do que eu limpando o chão? Com certeza. Uma rodadora de bolsinha ganha mais do que eu? Ganha. Eu prefiro ganhar menos e pedir ajuda para quem quer dar ajuda. Você prefere ser sustentada por um velho, limpar o chão dele e ficar preocupada se o seu filho vai tirar nota A na escola. Eu comprei, por isso que eu coloquei na mesa. Se você não fosse preguiçosa, Lívia Zarutti, você comprava também. Comprei esse MacBook aqui. O que seu marido te proporcionou que você pode se segurar, Lívia Zarutti? Por quê? O que seu marido te proporcionou que você pode se segurar, Lívia? Ele me proporcionou, ó, isso aqui, ó, bem duro. Bem duro ele me proporcionou. Ele me proporcionou isso aqui. Entendeu? Ele me proporcionou ser a mulher que eu sou hoje. Me proporcionou aprender a lição que eu não tenho que ser uma Troia que nem você. Uma sustentada de homem. Isso que ele me proporcionou. Ele me levou no Fasano, ele me levou no Sushi Leblon, ele me deu joias, me deu anéis, me deu tudo que você possa imaginar. O meu casamento foi de limusine, com organza, numa mansão branca. Olha, ele me proporcionou tudo, mas depois, gente, depois a conta vai chegar. E se essa mulher aí, e se essa mulher preta, gorda como eu, que tá se achando melhor do que eu, que tá querendo fazer rivalidade, tá querendo mostrar computador, mostrar o caderninho, mostrar que ela venceu, pra mim, não é, gente? E você pode se segurar, Lívia Zarutti? Por quê? Porque você é o quê? Você tem sua profissão aí no seu canal. Teu canal não paga tuas contas. Tu depende vaquinha. Tu não herdou nada. Você queria, porque você queria ficar naquele apartamento. Sinto informar, mas o motivo do meu divórcio não foi traição. Sei que no Brasil é comum, mas não foi. Não daria nem tempo, porque a gente tinha acabado de voltar do Brasil de um programa que deu muito certo. O motivo do divórcio foi conflitos de ego, porque ele também era um artista, tá? Ele se relacionou com uma russa como ele se relacionou antes com uma brasileira. Mas isso foi depois. Ai, mas você deu para um monte de italiano, eu dou para quantos homens eu quiser. Você deu pro velho gringo, entendeu? Então, a gente tem que entender, a gente tem que parar com essa mania de ficar comparando a vida da outra. A gente parar com essa mania de ficar fazendo essa comparação como se fosse assim, eu tô melhor do que você tá pior do que eu. Outra coisa, eu sempre repito, eu não estou generalizando, eu não entendo porque comigo vocês me colocam no lugar da frustrada. Agora, da dona do canal Sobrevivendo na Turquia, ela é a rainha da sensatez. Ela só traz vídeos de casos de mulheres que não deram certo com o gringo. Mulheres que estão pedindo ajuda para voltar para o Brasil. Mulheres que perderam a guarda do filho, que virou babá do filho. Mulheres que levaram um golpe até mesmo antes de sair do Brasil. Mas ela é a rainha da sensatez. Eu sou a frustrada. A minha intenção aqui é que você não cometa os mesmos erros do que eu. Se você não quiser ser mucama de gringo, por que você está lá sentando em vários gringos lá? Por que você está, em vez de buscar, se você é tão independente, you're independent black woman, se você é tão independente, por que você não focou em ganhar dinheiro em vez de estar sentando em macho? Tá entendendo? Mas se o meu objetivo de vida fosse viver como vive essa senhora aí, eu ia me tornar uma faxineira na Itália, ia arrumar um homem velho, divorciado, que nem ela, e engravidar desse velho e ponto. Você queria voltar de novo ser mucama de gringo. Por isso que você estava focada em sentar.
Porque para você a prioridade era sentar e talvez você ia virar uma mucama de gringo de novo, mas você foi sentar na pessoa errada e fudeu com o teu plano. Com quantos homens eu fui pra cama, pouco interessa. Você não é alecrim, você não casou virgem. Então a gente tem que parar com esse incômodo, porque eu trouxe o tema mucama de gringo. Porque tem outros canais que falam sobre esse tema e vocês não estão se doendo. O problema é que eu que estou aqui no Brasil. Então vocês iriam aceitar se fosse uma mulher loura que tivesse com um gringo. Então vamos parar com essa hipocrisia, tá bom? Uma das características da mucama de gringo é que ela é materialista e invejosa. Ela dá a figa pra ele. Lógico, você não dava sua figa pro teu gringo, tu tava dando tua figa pra qualquer um na Itália, filha, tu tava sentando e adora se comparar com os outros. E algumas morrem de inveja da liberdade da outra. Como é que tá acontecendo comigo? Então, a querida aqui fez um vídeo de mais 1 hora sobre mim. Então, vamos totalizar 8 horas de Lívia Zarutti. Lembrando, aquela desocupada sou eu, hein? Tá entendendo? Porque, ok, seu marido era jovem. O que ele te proporcionou além de o quê? O que seu marido te proporcionou que você pode se segurar, Lívia Zarutti? O quê? Bom pra você. A minha dúvida é, por que você tá fazendo um vídeo sobre mim? Por que você está dedicando tantas horas, tanta energia, ficar ostentando computador como se você fosse a única que tem? Você nunca teve computador na sua vida? Você veio num buraco tão fundo para você achar que ter um computador é grandes coisas? Tantas coisas, tantas possibilidades, por que você não vai fazer um trabalho voluntário? Que tal você fazer um trabalho voluntário? Que tal você pegar esse Mac aí, que você só usa para buscar no Google, como chupar as bolas do gringo? Que tal você ocupar o seu tempo, não é? Já que o único foco da sua vida é cuidar do seu filho, do seu marido. Ótimo! Pessoas, essas mucamas precisam entender que elas têm que parar com rivalidade feminina. Elas têm que parar com essa ideia de que só o modo dela de viver é certo. Ai, mas você foi pra Itália, ficou aí com um monte de homem italiano, sei lá o que. Gente, eu já fui casada com um italiano. Eu não preciso de atestado de que um homem vai me querer. Não. Se eu tive meus ficantes, é um direito meu. Eu não sou obrigada a ter a mesma jornada que ela. Ficar com um velho divorciado, engravidar dele e ser a mucama dele. Ah, mas a Lívia falou que ela vai voltar na Itália e vai ficar com outros. Claro! Eu tenho direito de decidir, de ficar com quem eu quiser. Vocês quando me veem aí depois, olha só, a mucama chega. Ah, mas você engravidou do nigeriano. Não deveria, porque ele não tinha dinheiro. Se decida, não é? Então, pessoas, vocês têm que entender que eu, ao contrário da maioria das mucamas, eu me casei com essa pessoa não por objetivo financeiro, não por objetivo de eu ser sustentada por ele. Eu sempre soube o valor das minhas contas. Mesmo morando com um gringo, eu pagava as minhas contas de luz, o gás todo mês chegava. Eu só não paguei o condomínio, porque o prédio era dele, sabe? E eu não tinha mais como poder de me envolver em briga familiar. Mas de resto, eu, ao contrário dessa mucama, tinha que pagar as contas da casa. Eu não tinha o privilégio de falar, olha, eu vou comprar o Mac e você paga as contas. Não, eu não tinha o privilégio de falar, ai, olha, eu fiquei desempregada, preciso estudar e o gringo me bancar. E eu não vejo problema disso. Ai, só ela que é mucama, ai, ela chama as outras de mucama. Tá incomodada por quê? Vocês estão com raiva de mim porque pela primeira vez alguém está jogando a real para você. E eu falo por conhecimento de causa. Eu mesmo me coloco como ex-mucama de gringo. E eu nem fecho a possibilidade. Trabalho voluntário. E você é o quê? Você tem sua profissão aí do seu canal. Teu canal não paga tuas contas. Tu depende... Ah, tá, claro. Meu canal não paga minhas contas. Foi você que comprou esse microfone aqui.
Foi você que pagou todas as minhas obras, é você que paga todas as minhas contas, não é? E o que ela tem a ver com aquilo que eu faço dentro da minha casa? Eu posso ser uma influenciadora, eu posso ser uma criadora de conteúdo digital, eu posso falar dos famosos que saem na mídia, mas eu nunca fico aqui perdendo meu tempo para ficar decidindo qual cor de calcinha a fulana vai usar, com quem ela vai dar a figa. Ah, Lívia, por que você não fica com esse homem? Ah, por que você não fica com ele? Ah, Lívia, quem pagou sua conta de luz? O que você fez com o gás? Olha, cadê o seu feijão? E ela é a ocupada, né, pessoas? E você tem que cuidar do seu trauma, vai buscar uma terapia, Lívia, porque você quer generalizar, tá entendendo? Porque, ok, seu marido era, digamos, seu marido era jovem, o que ele te proporcionou além de o quê? Que tá se achando melhor do que eu, que tá querendo fazer rivalidade, tá querendo mostrar computador, mostrar o caderninho, mostrar que ela venceu. Pra mim, eu acho que você tem que parar de ficar olhando a vida dos outros e cuidar do seu filho. Quem sabe ele vai querer fazer uma transição, usar silicone. Aí você vai estar ali acolhendo, patrocinando, entendeu? Então você tem que se preocupar do seu filho afeminado, do seu marido velho, e não ficar focada em mim.